Olá, queridos, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo. Eu estava lendo alguns conteúdos e fiquei observando alguns discursos pela internet, pelo YouTube, e comecei a me perguntar o seguinte: eu não consigo entender como é que algumas pessoas, como é que algumas igrejas simplesmente ignoram o poder e a presença do Espírito Santo nos dias de hoje. Eu tenho alguns amigos, alguns relacionamentos. Eu já ouvi dizer, por exemplo, que as pessoas simplesmente não acreditam que há alguma coisa nova ou algo de novo que o Espírito Santo possa fazer ou produzir pela igreja nos dias de hoje. Quando no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 8, a Bíblia diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo." Esse é um versículo chave, é um versículo poderoso. O Senhor Jesus, são palavras do Senhor Jesus. Vocês vão receber poder, vocês vão receber habilidade, vocês vão receber capacidade, empoderamento para ser testemunhas de Jesus, de sua obra, de sua vida. E é impressionante que algumas pessoas acreditam muito nesse texto, mas acreditam como se fosse um texto antigo, que serviu só para o primeiro ou segundo século da igreja, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Serviu há 2000 anos atrás, mas nada pode fazer, ou nada implica, ou nada influencia nos dias de hoje. Há aqueles que acreditam que realmente foi importante para o início da igreja, para que houvessem os sinais, para que houvesse os milagres, para que houvesse as manifestações, para que houvesse crédito na igreja. E que hoje não se faz mais necessário, e que tudo o que importa é que você tenha um bom domínio teológico, um bom domínio de conceitos, um bom domínio dos escritos bíblicos, que você saiba se organizar bem institucionalmente, teologicamente, e tudo que precisou saber ou entender sobre os atos do Espírito Santo ficou registrado na Bíblia. Então, se você souber e conhecer a Bíblia, é o suficiente que você precisa para saber sobre o Espírito Santo. E eu simplesmente, definitivamente, eu não concordo com isso. Existem alguns textos bíblicos que me convencem. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus no capítulo de número 16, quando Jesus está com os seus discípulos, eles estão em Cesareia de Filipos, e Jesus pergunta aos seus discípulos: quando vocês andam por aí, quem as pessoas dizem que eu sou? O que é que vocês ouvem por aí a respeito de mim? E os discípulos disseram: alguns, Senhor, acham que tu és João Batista, outros que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Então veio a grande pergunta de Jesus, e a grande pergunta de Jesus foi: mas quando perguntam para vocês, o que vocês dizem? Qual é a resposta de vocês? O que vocês dizem que eu sou? E prontamente Pedro se sobressai por todo o grupo, ele responde pelo grupo e ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus olha para Pedro e ele diz algo bastante interessante: olha, o próprio Pai, o próprio Deus lhe revelou isso. Queridos, nós sabemos que na palavra de Deus, quando você vê o nome de Jesus, especificamente o nome Cristo, quando Pedro diz tu és o Cristo, Cristo do grego é Christos, que na tradução fica Messias, que do hebraico é Massia. Depois de conviverem com Jesus, depois que eles experimentaram o discipulado prático de Jesus por cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, foi a primeira vez que os discípulos, especificamente Pedro, reconhece o Messias na pessoa de Jesus. Foi a primeira vez que eles se sentiram capazes de declarar que Jesus era realmente o Messias. O Messias por quem os judeus estavam esperando há tanto tempo. Jesus agora faz um divisor de águas, ele provoca isso neles. Uma vez que agora eles sabiam que Jesus era quem estava, que Jesus agora estava revelado como o Messias, eles podiam entender a revelação de Jesus como Messias, e era ele quem viria ao mundo para provocar todas as transformações. Então, uma vez que eles reconheceram a Jesus como Messias, eles estavam prontos para a revelação que via a seguir. E qual é ela? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus estava dizendo: se vocês estão prontos para reconhecer o Messias, então vocês estão prontos para reconhecer o que vai ser a igreja.
E foi aqui em Mateus 16 e 18 que Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Foi a primeira vez que a palavra igreja aparece, e a primeira vez que ela aparece é usada por Jesus. Por quê? Depois que Jesus foi revelado, eles entendem agora que Jesus como Messias, Jesus revelado como Messias, o mistério escondido de Deus estava sendo manifestado ao mundo. E foi isso que Paulo viu, entendeu e pregou lá na frente. Nada mais era do que a manifestação da igreja. Na sequência, logo que Jesus manifesta o segredo, o mistério escondido de Deus através da igreja, ele diz, olha, a minha igreja está sendo estabelecida a partir de agora para que manifeste o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado. Isso é no versículo 19. Ou seja, se nós reconhecemos ele como o Messias, estamos prontos para entender o mistério escondido que é a igreja, então uma vez que nós temos noção do que é ser igreja, nós manifestamos o reino de Deus. Jesus ele dá uma garantia aos seus discípulos. Ele diz assim, as chaves das portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus pega estas chaves e dá aos seus discípulos. Ele dá à igreja. Essas chaves são armas de guerra espiritual. Jesus está dizendo, tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. Jesus está dizendo, se vocês abrirem, vai ficar aberto. E se vocês fecharem, vai ficar fechado. Porque isto é ser igreja. De repente, os discípulos têm um choque e dizem assim, uau, isso é legal, isso é poderoso, isso é simplesmente único. E Jesus então diz, só que tem um detalhe, eu vou para o Pai e vou rogar ao meu Pai que vos envie o Espírito Santo. Vocês, com o Espírito Santo, é que vão fazer isso. Abrir para permanecer aberto, fechar para permanecer fechado e usar das chaves para determinar ao inferno, solte essas almas. Vocês vão ter que fazer isso sozinhos. Vocês vão ter que fazer isso cheios do Espírito Santo. Se era importante a presença do Espírito Santo para a igreja levar a cabo a obra do reino de Deus, como que pode ser ignorado no tempo de hoje? Jesus disse, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Essa é a certeza. Se Jesus foi, o Espírito Santo veio e ele está com a gente. Aquilo que é mistério em Mateus 16, Jesus explica depois no Evangelho de João, no capítulo 16. Eu não sei se você particularmente já ouviu isso dessa forma, desse jeito antes, mas para que a grande comissão pudesse cumprir a vontade de Deus, a pessoa mais importante em estar na terra não era nem um pai nem um filho, mas o Espírito Santo. Jesus estava indo para o Pai. O Pai ia receber o Filho. Jesus permanece até hoje à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo é quem viria. É o Espírito Santo quem deveria permanecer aqui. Jesus sabia que o Espírito Santo era a pessoa mais importante para permanecer aqui, para que a igreja pudesse levar a cabo o propósito de ser igreja e manifestar o reino de Deus. Isso é uma unidade divina perfeita que vem atuando desde o Gênesis. Deus, o Filho, o Espírito Santo sabem muito bem que aonde um termina, o outro começa. Aonde o outro começa, o outro termina. Eles estão juntos em tudo. Um cobre o outro. É os homens aqui nessa terra que têm dificuldade em entender isso. Aonde um começa, o outro termina. Enquanto o outro está ativo, um vai cobrindo o outro, vai ajudando o outro. Da mesma forma que Jesus prometeu, isso se cumpriu. Quando as palavras de Jesus de Lucas 24:49 é reproduzida em Atos 1:8, dizendo, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, eles precisavam desse poder, do poder do Espírito Santo para pregar com eficácia a mensagem do reino. Aí agora eu pergunto, não seria tolice nós, nesse tempo, pensarmos que as coisas hoje, justamente hoje, com o que nós vivemos e conhecemos do mundo hoje, seria diferente? Não precisaríamos nós também dessa porção sobrenatural do Espírito Santo? Vale a pena pensar sobre isso. A igreja não é a igreja. Nós não somos nenhuma representação sequer suficiente que se justifique do reino de Deus sem a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Falamos mais.